Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:04. E você pode participar através do número do nosso WhatsApp, enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. O número está aqui na sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponta aqui, para este QR Code e vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Na 27ª reunião ordinária, vereadores aprovam por unanimidade e em definitivo a redução das multas cobradas pela CETEC. Vítima de injúria racial, vereadora Paola Miguel recebe apoio durante reunião. Vereador Igor Diego protocola moção de apelo à Assembleia Legislativa de São Paulo pela aprovação de projeto que permite a construção de cartórios de registros nos distritos do Campo Grande e Ouro Verde. E no esporte, Guarani vence Brasil em Pelotas e continua a 2 pontos do G4 na Série B. E hoje a Ponte Preta recebe o líder Botafogo aqui em Campinas. Já então a gente fala sobre Campeonato Brasileiro da Série B. Antes, olha só, neste domingo, dia 14, é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. E um laboratório aqui de Campinas está com uma ação gratuita durante toda essa semana com exames, até porque, segundo o Atlas da Federação Internacional de Diabetes, mais de 16 milhões de brasileiros adultos são diabéticos. É um número que preocupa, que coloca o Brasil no top 5 de país com mais incidência, e por isso que eu vou acionar agora o nosso repórter André Aranha, que tem mais informações. André, seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, Gabriel, que está acompanhando o Câmara Notícia ao vivo nesta quinta-feira. Bom, para falar a respeito deste assunto certamente muito importante, o controle do diabetes, enfim, a prevenção, combate, as causas, consequências, o que é pré-diabetes, o que é diabetes. Bom, eu estou aqui com o Dr. Bruno, que vai explicar direitinho para a gente. Primeiramente, para falar a respeito dessas ações que estão sendo realizadas aqui no laboratório. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, André, boa tarde a todos. As ações que a gente está fazendo no Centro de Feridas, no Centro de Tratamento de Feridas aqui do Ramos. No sábado, a gente vai ter avaliações gratuitas, avaliações de dosagem da glicemia, avaliações da aferição da pressão arterial. E durante a semana, como foi falado no domingo, o dia do diabetes, a gente está tendo algumas aulas online, aulas não, apresentações, discussões com várias especialidades, cirurgia geral, ortopedia, geneticista, a nutrição, clínica médica, para aconselhamento, mostrar a parte de prevenção, medicação, testagem, aconselhamento nutricional. Então, são todos esses eventos durante a semana que estão acontecendo na internet. Importante demais, doutor Bruno, conscientizar, evidentemente, as pessoas, não é? Muita gente não tem exatamente a noção sobre diabetes, então é importante sensibilizar, conscientizar as pessoas. Sim. O diabetes ele é uma doença, é uma condição, uma situação do paciente que é caracterizada pela elevação da glicemia, a hiperglicemia. E por conta dessa hiperglicemia, por tanto tempo, o corpo acontece algumas adaptações, acontecem algumas alterações, como parte neurológica, dos nervos, da periferia, algumas alterações, partes de circulação, placas de ateromatose, retinopatia, que é alterações visuais. Então, e uma série outras de alterações no organismo. E o problema do diabetes, precisamente, não é por conta
diretamente o diabetes, mas sim por conta dessas complicações indiretas que ela pode trazer. Até porque, né, doutor, é importante demais que haja, de fato, esse trabalho de conscientização, tudo porque são mais de 16 milhões de brasileiros que são diabéticos. Né? Sim. E como foi falado, a gente está em 5º lugar, né, no número de diabetes. E a gente sabe que essa evolução do diabetes, o número aumenta, claro, o número de complicações, pensando no pé diabético, o nível de amputações. Por isso é tão importante conscientização, tanto para o tratamento, mas principalmente a prevenção, tanto do diabetes como as complicações desse paciente diabético. Bom, algumas dúvidas que certamente o pessoal que está em casa tem: como prevenir o diabetes? Como prevenir o diabetes? É muito importante apoio nutricional, né? Seja nutrólogo, seja nutricionista, né? Comer direito, ter uma dieta balanceada. É importante para o controle do diabetes, primeiramente, mas também para a prevenção de uma evolução de um pré-diabetes para uma diabetes, né? Prevenção, né? Prevenção com o exame, exatamente o que a gente vai fazer no sábado aqui, tá? E também acompanhamento, check-up periódico, isso é importante. Em algumas situações genéticas, algumas situações primárias, né? Infelizmente não é possível ter a prevenção, aí a gente entra com a parte de prevenção das complicações e o controle adequado dessa doença. Bom, com relação a feridas diabéticas, como cuidar e como tratar, doutor? Tratamento da ferida diabética, primeiramente, é identificar a causa, né? Se é só o diabetes, se é parte de neuropatia, de circulação, cicatrização, então fazer o apoio ortopédico, que é importante, né? Com palmilhas, calçados adequados, então o tratamento seria mais focado nisso. Mas é sempre importante a prevenção dessa ferida diabética, com calçado adequado, seja a palmilha, seja o calçado mesmo, que é importante, checagem todo dia nos pés, no banho, a procura de ferida, porque o paciente diabético não tem essa sensibilidade nos pés. Então, alguma ferida passa desapercebida, né? Um trauma repetitivo fica repetitivo. Então, a gente precisa ter essa checagem, é importante. E o tratamento é preciso ter o direcionamento e o aconselhamento médico, estomaterapia com a parte da enfermagem, podiatria, fisioterapia. Muita gente tem dúvida com relação à alimentação, o que comer, o que evitar. É importante pensar que o diabetes não é só a glicemia, só o açúcar, né? Claro, é importante evitar esses alimentos. Na verdade, não seria só evitar, mas seria o uso, né, controlado, balanceado, mas também massas, gorduras, pães, que o carboidrato fica armazenado e entra numa conversão para a piora do diabetes. A piora da obesidade, o que agrava um quadro. Diabetes é hereditário, doutor? Pode ser. Algumas condições são hereditárias, sim, né? Mas também tem muita relação com a evolução da pré-diabetes para uma diabetes, mas também a piora da doença com descontrole nutricional, obesidade, né? Sedentarismo. Quais os principais fatores, doutor Bruno, de risco do pré-diabético? Exatamente esses, descontrole nutricional, então uma dieta desbalanceada, descontrole do peso, o sedentarismo, né? Caso seja indicada pelo seu médico uso de medicação, fazer o controle periódico, fazer o check-up periódico e o uso correto de todas as medicações. Pensando na evolução do diabetes, seria a prevenção das complicações. Então, caso já tenha sido identificado alguma complicação pelo diabetes, seja visual, seja neurológica, é importante também fazer o acompanhamento mais recente, mais perto, a avaliação com o seu médico especialista. Qual a principal diferença entre o pré-diabético e o diabético? A diferença, pensando na evolução do pré-diabético, é uma situação prévia, né, à doença propriamente. Mas a principal característica, além do tratamento e do acompanhamento preciso, é laboratorial. Então, a gente tem uma taxa, né, um intervalo que a gente pode caracterizar em pré-diabetes e diabetes. Bom, deixa eu ver se o Gabriel Castro tem alguma pergunta para o doutor Bruno, que está conosco ao vivo aqui no Câmara Notícia. À sua disposição, Gabriel.
Tenho sim, aliás, quem está nos acompanhando também tem essa possibilidade. O número do WhatsApp está aqui na sua tela, 19, nosso DDD, 978293776. Nós estamos falando sobre diabetes hoje, Dia Mundial no próximo domingo, uma semana com exames gratuitos aqui na cidade de Campinas. Bruno, meu questionamento é o seguinte: há sempre uma confusão ou até uma falta de informação se determinados alimentos causam diabetes. Então, se a pessoa começar a comer muito doce ou alimentos enlatados em excesso, ela pode desenvolver um tipo da doença? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Respondendo a pergunta, alguns alimentos sim podem agravar um quadro já pré-existente, né? Ou uma pré-existência de uma doença prévia, né? Um estado prévio de diabetes, pré-diabetes. Alguns alimentos, claro, açúcares, né? Doces, mas também alimentos como a gente já falou, massas, pães, gorduras, são alimentos que eles vão ser absorvidos pelo organismo e vão ser armazenados como reserva, resposta do organismo fisiológica normal. Mas esse estado todo hiperglicêmico, de grande energia, podem sim desenvolver, não precisamente alguns quadros primários, né? Mas pode ser agravar um quadro, principalmente as complicações e o descontrole da doença. Nós estávamos até conversando antes de entrarmos ao vivo aqui, né, doutor Bruno, que o tratamento do diabetes também precisa estar relacionado diretamente com uma mudança de vida, não é apenas o remédio, no caso, que vai ajudar a tratar. Claro que é extremamente importante, sim, só que a mudança para hábitos saudáveis é essencial. Com certeza, é toda parte do tratamento. O tratamento não é só o remédio, não é só o exame, né? O tratamento é essa mudança toda dos hábitos, seja de sedentarismo, né? Atividade física regular, é importante para o controle de energia, o gasto calórico, né? Parte nutricional é importantíssimo, tanto parte de suplementação, então alguma deficiência de vitamina, alguma deficiência de proteína, é importante fazer essa suplementação. E também a absorção energética é importante. Não é porque o paciente tem diabetes que ele não pode comer algum certo alimento que o seu organismo vai sentir falta. Então é todo esse balanço, esse balanceamento que é importante ser feito. Perfeito, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Bruno. Boa tarde de novo, boa tarde a todos. Eu volto com você, Gabriel Castro. Muito obrigado, então, André Aranha, e parabéns, então, pelo trabalho aí do Bruno Ferrari, ele que é o cirurgião vascular, nesta semana especial de trabalho em conscientização e combate à diabetes. 12h16, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta tem as notícias da metrópole de Campinas, as notícias do Legislativo, já que ontem foi dia de reunião ordinária. Vamos balançar as redes com a vitória do Guarani tentando se aproximar do G4. Hoje é dia da Ponte Preta. Tem entrevista ao vivo hoje aqui no Câmara Notícia para falar sobre a adoção. Muitos assuntos. Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Meio-dia e 20, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. A Mina Abreu está aqui nos nossos estúdios. Nós começamos com as notícias do Legislativo, até porque ontem foi dia da 27ª reunião ordinária. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. E a gente segue acompanhando aí o caso da vereadora Paola Miguel, que na última segunda-feira foi vítima de injúria racial. E ontem, a 27ª reunião ordinária foi marcada pelo apoio à parlamentar, que enquanto discursava na tribuna, teve aqueles xingamentos na última segunda, e além dos parlamentares que a defenderam, a população também veio ao plenário em um ato antirracismo. A reportagem é de Mariana Meira.
A Avenida Engenheiro Roberto Mangi, em frente ao plenário da Câmara Municipal de Campinas, foi bloqueada para a realização do ato que reuniu dezenas de pessoas na última quarta-feira. O protesto, que durou mais de 2 horas, foi organizado em apoio à vereadora Paola Miguel, após o episódio de injúria racial que sofreu enquanto falava na tribuna na sessão anterior. Antes mesmo de acabar a sessão de segunda-feira, né, eu já recebi um card, uma convocação de um ato. Então, tiveram algumas organizações partidárias, né, o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, alguns movimentos no qual eu passei, tiveram militantes da juventude do meu partido, mas tiveram outros partidos também, né, que se manifestaram, que mandaram seus representantes, o PSB, o PV, tiveram o PSOL, o PCdoB, todos os manifestantes, pessoas que moram próximos à Câmara, né, vieram aqui também para prestar solidariedade. Muitas pessoas da onde eu vivi, né, da onde eu cresci, também vieram aqui para participar dessa manifestação. Não consigo te falar com todas as pessoas que passaram, só tenho a agradecer a cada uma que passou por aqui nesse ato, que consegue entender o que foi, né, aquele sentimento naquele momento e também como isso me fortalece, né? No plenário, o presidente da Casa, o vereador Zé Carlos, abriu a 27ª sessão ordinária repercutindo o assunto. Diante do ocorrido na última sessão, que foi um desrespeito à pessoa humana da vereadora Paola Miguel, um ato de racismo extremo, eu quero fazer a leitura somente de todas as câmaras municipais que enviaram solidariedade à vereadora dessa Casa de Leis. Nós recebemos nota de solidariedade da OAB de Campinas, eu não vou ler toda, mas depois eu vou passar cópia para a vereadora. Das 20 cidades que compõem o Parlamento Metropolitano, da região metropolitana de Campinas, todas as cidades fizeram moções de repúdio por essa infeliz pessoa que se diz ser humana naquele momento em que a vereadora discursava. Eu não poderia, como presidente dessa instituição, deixar passar uma latrocidade como essa, um crime inafiançável, imprescindível, de racismo, realmente. Então, eu peço desculpa não só para os munícipes da nossa cidade, mas também do Brasil como um todo, por essa imbecilidade que não pode ser chamada de ser humano. Os demais parlamentares também usaram o espaço da tribuna para prestar apoio à vereadora. Eu gostaria aqui de reafirmar a minha mais profunda solidariedade com a companheira Paola Miguel, jovem militante, negra, comprometida com as causas sociais, que foi vítima de crime de racismo nas dependências dessa casa na última segunda-feira. Nós somos solidários, né? A vereadora, mas eu também, como mulher negra, me senti também muito ofendida. Passei por esses 2 dias, né? Refletindo muito sobre o que aconteceu aqui nessa casa, e a gente tem que, de fato, repudiar o que aconteceu. Infelizmente, estamos passando por isso, por esse preconceito, por esse racismo, por esse machismo contra as mulheres também dentro desta casa. Em que mundo nós vivemos, onde não se há respeito entre as pessoas, onde não há democracia? Nós estamos numa casa de leis. Nós estamos aqui para discutir. Nós não precisamos concordar um com o outro. Mas isso não me dá o direito de xingar e de agredir ninguém. É uma jovem, é uma negra, é do movimento social, é eleita pelo povo, foi eleita pelo povo, com voto popular do povo, está nessa casa e tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada, não só nessa casa, mas em qualquer local, em qualquer lugar dessa cidade, do país. O negro tem que ser respeitado. Paola Miguel recebeu a solidariedade também do público presente nas galerias do plenário.
mesmo lugar de onde saíram as ofensas à parlamentar na última sessão. A vereadora foi alvo de gritos e xingamentos enquanto falava sobre um projeto de sua autoria, sobre o Conselho de Desenvolvimento e Participação e o Fundo Municipal de Valorização da Comunidade Negra, que entrava em votação. Quem não conhece alguém que fala que os avós, eram italianos, portugueses ou de outras nacionalidades, mas nós, da comunidade negra, não conseguimos ter esse privilégio. Os atos em frente à Câmara Municipal de Campinas acontecem um dia após a vereadora Paola Miguel registrar boletim de ocorrência dos ataques que sofreu na Polícia Civil, onde ela esteve com testemunhas e prestou depoimento. Ela também entregou à polícia imagens gravadas pela TV Câmara Campinas e vídeos feitos com celulares pelas pessoas que estiveram no local para auxiliar na identificação de suspeitos. O racismo está aí todos os dias, as pessoas sofrem todos os dias. E o que aconteceu aqui comigo na tribuna, é só mais um exemplo do que acontece na sociedade, o que acontece em Campinas. Eu espero que as pessoas sejam identificadas, a gente tem uma noção de onde veio. O vereador Schneider até falou na tribuna que ele viu, então isso facilita a gente na hora de identificar as pessoas, já tem uma prova mais contundente. Quero mais uma vez agradecer o chefe da segurança, a comandante Lourdes, a guarda, que colocou tudo à disposição para ajudar no caso, separou as imagens, a Câmara já está com um perito já averiguando as imagens. Então eu acredito que as testemunhas vão ser chamadas o mais rápido possível e a gente vai conseguir identificar os autores desse crime de ódio que aconteceu dentro da Casa do Povo. Nós iremos até o final com esse processo, doa quem doer, eu disse isso, mas nós vamos apurar com rigor da lei. E nesta manhã, o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, recebeu o investigador-chefe do DEIC, Marcelo Hayashi. O DEIC está conduzindo a investigação gerada pelo boletim de ocorrência por injúria racial registrado pela vereadora Paola Miguel. Hayashi veio até o Legislativo trazer a intimação para ouvir os parlamentares e requisitar imagens e áudios do ocorrido. O presidente da Câmara já entregou todas as imagens, áudios e as informações de todas as pessoas que estavam presentes no plenário. Os vereadores foram relacionados e também vão colaborar com o caso. E assim como você viu a fala da vereadora Paola Miguel, ontem durante a sessão, o vereador Jorge Schneider, um dos que irá depor, confirmou no plenário que viu e reconheceu a pessoa que cometeu o crime. E a gente continua por aqui, aguardando o desfecho, trazendo as informações no Notícias do Legislativo. Combinado, então, Mirna Abreu. Ainda ontem, durante a 27ª reunião ordinária, nós tivemos outras discussões e votações de projetos. Um dos projetos que foram discutidos e aprovados aqui pela Casa de Leis é de autoria do Executivo e trata da redução de percentuais cobrados a título de multa pela CETEC, Serviços Técnicos Gerais, no atraso de pagamentos de preços públicos e infrações contratuais, levando em consideração os impactos gerados pela pandemia da Covid-19. O vereador Carlinhos Camelot falou da importância da medida. Esse projeto a gente que levou até o prefeito, porque a gente conhece a categoria, eu represento uma categoria, a gente sabe a injustiça que é cometida, esses 20% em cima da categoria. Se ela não paga é porque ela não tem o dinheiro para pagar no dia. E no outro dia ela vai ter que arrumar mais. Se ela tinha que arrumar para inteirar, ela vai ter que arrumar mais. Então é discutido com a gente discute com o prefeito municipal para que ele mande para essa casa, porque tem que vir dele, né? Então ele mandando para essa casa, a gente dá parecer e eu tenho certeza que os vereadores vão aprovar esse projeto, porque é benefício para esses microempreendedores, para esses permissionários da cidade de Campinas. E a Câmara aprovou em segunda discussão o projeto de autoria do vereador Fernando Mendes, que determina que a soltura de pipa passa a ser considerada como esporte em Campinas, especifica a soltura de pipa em pipódromo ou local aberto distante de redes elétricas e de telefonia, bem como determina ainda que ser vedado invadir propriedade para resgatar a pipa. O autor da matéria falou sobre o tema. A pipa, ela é um esporte, já é uma prática esportiva em muitos estados, né? Em muitas nações. É uma ação secular
E aqui em Campinas nós criamos a lei dos pipódromos com aquela ideia de tirar as pessoas, principalmente as crianças, das ruas, das partes perto de fiações, levar para um local mais seguro, né? Então, quando a gente institui uma questão esportiva, ela tem um reconhecimento, é porque já tem os campeonatos, já tem os torneios, já tem a prática e já tem os locais. Tendo o reconhecimento como esporte, pode ter o incentivo do próprio município, pode ter a segurança, pode ter mais espaços, enfim, tudo vai trazer uma condição, principalmente para aqueles que têm na prática da soltura de pipa, vamos dizer assim, aquilo que agrega nos seus finais de semana. E uma outra proposta do vereador Fernando Mendes, que foi aprovada em votação final, é a que institui a prática do parkour como esporte no município de Campinas. A prática é uma atividade que tem o objetivo de mover de um ponto ao outro de maneira mais rápida e eficiente possível os praticantes que usam principalmente as habilidades do corpo humano para passar pelos obstáculos. Os projetos agora serão encaminhados para a sanção do prefeito Dário Saad. E o resultado completo da pauta está no site www.campinas.sp.leg.br. Inclusive, você pode conferir no youtube.com/TV Câmara Campinas a íntegra da 27ª reunião ordinária, inclusive com o discurso dos parlamentares que apoiaram a vereadora Paola Miguel. Então você acompanha lá no nosso canal no YouTube. E Mirna Abreu, além das discussões e votações dos projetos, nós tivemos também uma moção que foi apresentada e que foi aprovada. Essa moção foi aprovada na 26ª reunião ordinária. Ela é de autoria do vereador Igor Diego, que pede celeridade à Assembleia Legislativa para aprovação do projeto que permite a instalação dos cartórios de registros nos distritos do Ouro Verde e do Campo Grande. Foi aprovada na 26ª reunião ordinária uma moção do vereador Igor Diego que apela ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp, o deputado Gilmaci Santos, a celeridade e aprovação do projeto que autoriza a criação dos cartórios de registros nos distritos do Ouro Verde e Campo Grande. O projeto de lei que ele partiu do Tribunal de Justiça, ele está lá na Alesp, né? Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Enquanto isso, os moradores do distrito do Campo Grande e Ouro Verde, eles aguardam ansiosamente. Então, como presidente aqui da comissão que visa acompanhar todo esse processo, a gente fez um pedido, uma moção, e não é a primeira. Estamos cobrando desde o início para que esse projeto acabe sendo esquecido ou que tenha lá o seu andamento mais lento. Em abril deste ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo aprovou 2 anteprojetos que autorizam a criação dos cartórios. Em setembro, a matéria passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Alesp e teve parecer favorável. Nós estamos falando dos 2 maiores distritos do Brasil, não só de Campinas. Então é maior do que muitas cidades, tá? Uma população grande e a gente precisa cobrar essa celeridade. Segundo o documento do vereador, os moradores precisam percorrer até 20 quilômetros para conseguir um serviço de cartório e que a implantação do mesmo vai trazer um atendimento equitativo às demais regiões da cidade. A gente aí vai agilizar bastante a evolução, ainda mais vendo que as 2 regiões, né, que hoje são distritos, foram elevadas a distrito devido à sua importância dentro do município. Então já está claro a necessidade, está claro a importância e o pessoal precisa muito e existe a demanda para isso. E Mirna Abreu, repercutindo ainda as moções que foram apresentadas e aprovadas aqui na Câmara de Campinas, tem uma da vereadora Paola Miguel. A vereadora, ela apela nesse documento para que o presidente da República e o presidente do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, que traga melhorias no atendimento e na prestação de informações aos usuários. Das 2,5 milhões de pessoas que estão tendo dificuldade de acesso ao benefício,
consigam minimamente saber quais são os caminhos para ter acesso, né? A gente sabe que a gente está no momento de pandemia, que a vulnerabilidade aumentou muito no nosso país por conta da pandemia, mas o que não dá é para a gente ter um descaso no tratamento com essas pessoas que estão buscando a sobrevivência junto ao INSS. Algumas reclamações vêm chegando até aqui. Como a senhora ficou sabendo disso? Muitas reclamações, muita gente que está buscando o BCP, que teve uma alteração recente também, que dificulta o acesso para os mais vulneráveis, para aqueles que estão realmente abaixo da linha da extrema pobreza. Então, todas essas demandas que têm chegado, né, até a gente tenta verificar se é possível dar alguma informação junto ao INSS, mas os maiores problemas é justamente quando a pessoa chega na agência, o descaso, o atraso, a demora, ficar horas e horas na fila e sair de lá sem uma resposta. Então é fundamental que essas pessoas tenham um mínimo de tratamento quando forem ser atendidas. Bom, mostramos aqui algumas moções, mostramos da 27ª reunião ordinária alguns projetos que foram discutidos e votados, mas antes, às 5 horas da tarde, nós tivemos a primeira parte da reunião ordinária, que foi de autoria do vereador Cecílio Santos. Na segunda-feira, o parlamentar já tinha discutido aqui a questão da crise hídrica. E ontem, a discussão foi em torno da crise da crise energética no Brasil. Para isso, o parlamentar trouxe até a Câmara Municipal o diretor do Sindicato dos Petroleiros, Arthur Ragusa Guimarães. Que, de fato, nós estamos vivendo uma crise, né? O preço do petróleo, né, para o Brasil, do jeito que está, é uma crise. E essa crise, ela está instalada porque há interesses por trás disso. Então, é muito importante esse debate que nós fizemos aqui com o representante dos sindicatos petroleiros, Bob, para esclarecer o que tem por trás dessa crise para o povo brasileiro. O diretor do Sindipetro explicou o motivo pelos quais os produtos chegam ao público final. O combustível e o gás de cozinha, por exemplo, estão tão caros. Hoje, o brasileiro, a brasileira, está pagando no produto que a Petrobras vende como se ele fosse um produto importado. Essa é a origem desse valor estratosférico que nós estamos pagando. Não faz nenhum sentido para nós que o preço seja esse, já que é tudo produzido aqui. O petróleo é produzido aqui, as refinarias estão aqui no nosso país, os trabalhadores que trabalham em toda a cadeia de produção recebem em real e o povo brasileiro também recebe em real. Então não faz sentido que a gente pague como se fosse um produto importado. Mas a Petrobras está adotando esse tipo de preço porque existe uma orientação do governo para que a empresa seja privatizada. E para que a empresa seja privatizada, ela está agindo dessa forma, porque com isso os agentes estrangeiros e privados vão aos poucos entrando no mercado e ganhando o mercado da Petrobras. Então é por isso que nós estamos pagando esses preços abusivos. Se mudar essa orientação, quem sabe a gente consegue voltar para uma lógica de preços que veja a condição do povo brasileiro. E essa discussão completa sobre a crise energética no Brasil, você pode conferir no youtube.com/TV Câmara Campinas. E Mirna Abreu, ontem também nós tivemos reuniões de comissões e a gente começa com a de Constituição e Legalidade. É a comissão permanente que analisa a maioria dos projetos que tramitam na Câmara Municipal. A reportagem é de Michel Amorim. Na quarta reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara, 20 projetos de lei foram analisados. O vereador Carmo Luiz, que é presidente do grupo, fez um balanço dos trabalhos. Desde de projetos relacionados ao plano plurianual, ao orçamento da cidade, até projetos de instalação de faixas elevadas, projetos que muda dentro das leis, tentando melhorar a qualidade de vida do cidadão no geral, projetos que também trazem maior qualidade de vida, tanto na mobilidade urbana quanto na saúde pública. Então são ideias que muitas vezes o cidadão traz para a Câmara Municipal, que passa pela mão dos gabinetes e depois
percorre todo esse trânsito até chegar na mão do prefeito, onde deverá ser sancionado ou vetado, e se sancionado, trará com certeza algum benefício à sociedade. O presidente da Constileg destacou um projeto de lei da prefeitura que visa instituir na cidade o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal. Os produtos orgânicos, para terem sua validade, o seu preço, realmente percorrer todo o trânsito necessário, ele precisa de uma série de burocracias e que nós não tínhamos na cidade um selo, uma garantia que a pessoa pudesse comprar um mel, uma verdura com selo de qualidade, seguindo algumas importantes regras. E hoje Campinas, nós aqui na comissão autorizamos, ou seja, passou pela comissão para que esse projeto dê continuidade e nós possamos incentivar todo tipo de produto orgânico, de qualidade, de coisas que realmente trazem maior qualidade de vida a todos nós campineiros. Dos 20 projetos analisados, 11 foram aprovados, 3 arquivados e 6 tiveram pedido de vista por membros da comissão. E os parlamentares, membros desta comissão, são pessoas muito coerentes, muito ponderadas e críticas muitas vezes, observam muito, às vezes, colocações, palavras, e o debate está muito legal, muito saudável, sempre que há dúvida, tem sempre alguém à disposição. Muitas vezes nós convidamos o autor, se estiver presente, se não o relator fala, e nós vamos explicando aos vereadores e à população todo o devido processo legal. E outra comissão permanente que se reuniu nesta terça-feira foi a de Política Social e Saúde. Quem traz as informações é André Aranha. Na 8ª reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, que tem como presidente o vereador Paulo Haddad, havia na pauta 12 projetos. Também participaram da reunião ordinária os vereadores Rodrigo da Farmadic e Jair da Farmácia. Uma reunião muito profícua, uma reunião muito boa. Nós deliberamos acerca de 12 projetos que já tinham parecer dos relatores, e os nobres vereadores Rodrigo da Farmadic e Jair da Farmácia, que se fizeram presentes, puderam exarar o parecer. Dessa forma nós demos aí uma limpada na nossa pauta e esses projetos já podem vir a plenário para serem votados. O presidente da comissão falou sobre a importância do trabalho que tem sido realizado na Comissão Permanente de Política Social e Saúde. Eu acho que é um trabalho extremamente importante, né? Nós tivemos aí temas extremamente desafiadores. Estamos ainda, né, diante de uma pandemia da Covid, e ações duras foram tomadas, e essa comissão acompanhou o trabalho do Executivo, acompanhou o trabalho da Câmara Municipal, toda a sinalização agora para que nós tenhamos a possibilidade de conviver, né, num cenário diferente, num cenário melhor, num cenário em que as pessoas possam se sentir de alguma forma valorizada, ter de volta o seu emprego, ter a pandemia ainda, né, sob controle, com tudo que preconiza a Secretaria de Saúde, enfim, uso de máscara, higienização de mãos, aquele distanciamento também ainda, ele é importante, evitar aglomerações, a vacinação, né, relembrar. Eu fiz uma fala aqui, eu acho que até um pouco emocionado do que aconteceu na sessão passada, algumas pessoas que aqui se dirigiram sem máscara, colocando as outras pessoas que aqui se faziam presente em risco, enfim. Eu acho que o momento é um momento ainda de termos cuidado, tem uma variante Delta, alguns países, né, mundo afora, estão experimentando ou tendo novos surtos de Covid, enfim. Eu acho que nesse mundo globalizado, a gente tem que estar preparado para tudo. Lembrando que a Comissão de Constituição e Legalidade, ela analisa os projetos que ainda vão entrar em primeira discussão. E já a Comissão de Política Social e Saúde é uma comissão de mérito que analisa os projetos ligados a este tema, mas que vão entrar em um segundo turno de votação. E Mirna Abreu, hoje, praticamente coladinho aqui com o nosso Câmara Notícia, tem mais reunião de comissão e à noite tem entrega de honrarias. Hoje, às 14h, acontece a reunião da Comissão de
Políticas de Prevenção às Drogas, que é comandada pelo vereador Nelson Osseri. E às 19h, a gente tem uma reunião solene que será presidida pelo vereador Paulo Haddad para a entrega de 2 honrarias. Uma é o diploma de mérito Herbert de Souza Betinho para a instituição assistencial Dias da Cruz e a outra é o diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira para 2 homenageados, Edgar Zerbinati e também Welson Vieira, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Tá certo, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias da metrópole de Campinas. A gente começa atualizando os casos da Covid-19 naquele panorama do nosso país. Quando a gente fala em Brasil, são 21.909.298 casos confirmados desde o início da doença, com 12.273 novos casos nas últimas 24 horas. E o país registrou também nas últimas 24 horas 280 óbitos, somando assim 610.036 mortes acumuladas devido à Covid-19. No estado de São Paulo, são 4.415.745 casos da doença, com 152.538 óbitos. E a gente lembra que é importante nesse momento a vacinação, que é aí a nossa única ferramenta de proteção em relação ao novo coronavírus. E em Campinas, a gente, além do agendamento que está disponível no site Campinas, vacina.campinas.sp.gov.br, hoje a gente tem aquela operação do Vacina Mais, lá no Espaço Ouro Verde, das 4 da tarde às 9 da noite. Você que mora no distrito do Ouro Verde, compareça, leve CPF ou o RG, comprovante de endereço e vá até lá. Se for segunda dose ou dose de reforço, leve também aquele cartãozinho de que você já tomou a dose anterior. Mirna Abreu, a Prefeitura de Campinas abriu uma investigação diante de uma instituição de saúde. É justamente em relação à Covid-19. Então, nesta quarta-feira, a Prefeitura de Campinas abriu uma investigação interna para apurar possível quebra de contrato por parte da instituição privada Ágape, de Hortolândia, que a partir de 20 de abril de 2020 recebeu 23 pacientes, em sua maioria sem vínculos familiares e que estavam em unidades de saúde de Campinas. Após tomar conhecimento oficial de que esses pacientes não estavam acolhidos na instituição contratada, mas sim em local inadequado, a Prefeitura determinou o imediato recolhimento desses pacientes para unidades da rede Mário Gatti aqui na cidade. A administração havia firmado, na ocasião, um contrato com essa instituição de Hortolândia para a possibilidade de abertura de novos leitos para o tratamento, bem como para preservar a integridade das pessoas que moravam nos hospitais e com o mesmo alta hospitalar apresentavam ainda algumas vulnerabilidades e não tinham uma rede de apoio, ou seja, não tinham como voltar para casa. Por isso ficaria nessa instituição e a gente traz sempre as notícias do desdobramento dessa instituição aí contratada para abrigar os pacientes da Covid-19. E atenção você, hein, que está desempregado ou quer mudar de área. Nós vamos falar sobre emprego agora, porque tem vagas disponíveis aqui na cidade de Campinas. Quais são essas vagas e os salários também, Mirna? É uma rede de lojas de conveniência aqui na cidade que abre 40 vagas de emprego para moradores de Campinas. São 30 para atendentes, 5 vagas para subgerente e outras 5 para gerente. Para os 3 cargos, a escolaridade mínima é o ensino médio completo. Salários de R$ 1.582 a R$ 2.099 e a maioria das vagas é para a região central de Campinas. Para participar, você deve entrar no site cepat.campinas.sp.gov.br e ali agendar o atendimento para preencher uma dessas vagas, ou seja, para concorrer.
Mirna Abreu, agora a gente vai para a nossa região aqui de Campinas, para a cidade de Hortolândia. Para quem tem débitos com a prefeitura, até quando vai o refis? Em Hortolândia vai até o último dia 30. Nós já falamos aqui nesta semana que no caso de Campinas é 22 de novembro e no caso de Hortolândia, dia 30 de novembro, um programa de refis da cidade que oferece desconto de 100% em juros e multas referentes a débitos fiscais de 2020 para quem fizer o pagamento à vista ou em 3 parcelas. Ou seja, se a pessoa tiver dívidas de IPTU e SQN na cidade ou outro tributo municipal, pode então entrar em contato com a prefeitura. Pode ir até o Serviço de Atendimento ao Contribuinte, que fica no Paço Municipal da Prefeitura de Hortolândia, ou ainda obter informações pelo 19-3965-1400, ou então entra lá no site da Prefeitura de Hortolândia também, que lá tem os meios para que faça essa negociação. Momento de solidariedade aqui no nosso Câmara Notícia. A gente sabe que muitas pessoas e famílias estão passando por dificuldades em situação de vulnerabilidade social e a Casa da Sopa precisa de doações. Ela precisa de doações justamente para ajudar nesse momento tão difícil. E agora, com a chegada no Natal, também começam aí as festividades e a Casa da Sopa também quer fazer aí, fechar o ano de 2021 no dia 18 de dezembro com uma festa de Natal. Por isso, a dona Benedita faz um apelo solicitando doações. Eu sou Benedita aqui da Casa da Sopa do Jardim Paraíso de Viracopos. Gostaria de fazer um apelo junto à população que estou precisando de cesta básica, alimentos para fazer o sopão, ajuda para o Natal das Crianças, que vai ser no dia 18 de dezembro, e conto com vocês, que a gente está passando por muita dificuldade, tanto alimentícia como financeira. E também, quem quiser ajudar, ligar no telefone 19-9970-26605 e um Feliz Natal, que Deus abençoe a todos. Então a gente lembra que o Natal Solidário da Casa da Sopa vai ser no dia 18 de dezembro. Olha, eles estão precisando de pão para cachorro-quente, salsichas, molho de tomate, refrigerante, brinquedos em bom estado e descartáveis. Você que tem essa possibilidade, anote aí, o endereço aparece no seu vídeo, os contatos e o Pix também. Boa sorte aí pro pessoal e parabéns ao trabalho da Casa da Sopa. Que já estava toda enfeitada, né? A gente estava vendo no vídeo ali, muito bacana, já se preparando para este fim de ano. E Mirna Abreu, para encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, Copa Ouro de futebol amador começa neste fim de semana, hein? Após 23 meses de paralisação devido à Covid-19 em respeito às restrições, a Prefeitura promove a partir deste domingo a Copa Ouro de futebol amador de Campinas com a organização da Secretaria de Esportes e Lazer. Ao todo serão 32 equipes participantes do sistema eliminatório, ou seja, quem perde está automaticamente desclassificado. O torneio é para assegurar um nível técnico de boa qualidade e foram selecionados times campeões de edições passadas, 2019, que se posicionavam entre os mais conceituados no ranqueamento das séries Ouro A e Ouro B. De acordo com o regulamento da competição, puderam se inscrever os jogadores com idade mínima de 16 anos, o que dá oportunidade também para ganhar experiências aos jogadores maiores aí. E todo o esquema de como vai ser o jogo tem lá no campinas.sp.gov.br. Nesse fim de semana tem jogo domingo a partir das 8h20 da manhã e segunda, dia 15, como é feriado, tem futebol amador também aqui em Campinas. Então, boa sorte aí a todas as equipes do futebol amador de Campinas, que tem um nível elevadíssimo de futebol. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo da Metrópole de Campinas. Volta amanhã com mais informações? Volto amanhã aqui participando com você, trazendo as notícias do Legislativo e da Metrópole. Até amanhã. Até. Na 35ª rodada, o Guarani foi até Pelotas enfrentar o Brasil e conquistou uma vitória depois de pressionar o adversário. Vamos aos gols. Logo aos 5 minutos, o maestro Regis viu a passagem de Júlio César, que cara a cara desperdiçou essa ótima oportunidade.
A pressão do Guarani continuou e aos 13 minutos, Matheus Ludic viu Regis dentro da área, que finalizou para a bela defesa de Matheus Nogueira. Aos 28 minutos, após cruzamento e furada do zagueirão, Matheus Ludic chutou torto e acertou a rede pelo lado de fora. Se estava difícil criar jogadas com perigo, nada como uma boa bola parada. Logo aos 7 minutos da etapa final, após cobrança de escanteio, o goleirão saiu todo errado e Bruno Silva cabeceou para o fundo das redes. Ajuda bem-vinda. 1-0 Bugre. Aos 11 minutos, bela jogada de Regis, que ganhou no jogo de corpo do zagueiro e viu o Lucão do Break na área, que finalizou. E o goleiro Matheus Nogueira fez este milagre. Então, o Bugre só administrou até o apito final. Vitória bugrina por 1-0 e o sonho do acesso segue mais vivo do que nunca. O Guarani venceu, mas o CRB e o Goiás também venceram na rodada. Então, o Guarani segue na 6ª colocação, a 2 pontos da equipe goiana, que fecha o G4. Próximo duelo é contra o Avaí, 3º colocado, neste sábado. E se vencer, o Bugre ultrapassa o adversário na tabela de classificação. Então, grande jogo no sábado, 4 horas da tarde. E a gente fala mais sobre esta partida amanhã, aqui na sexta-feira, no nosso Câmara Notícia. Por falar em grande jogo, tem um hoje, viu, aqui em Campinas. A Ponte, que ainda luta contra o rebaixamento, recebe o líder Botafogo, que se vencer praticamente conquista o acesso à primeira divisão. Então é um duelo de opostos, mas a Ponte conta com o apoio da torcida, já está aqui na minha tela. Hoje, então, a partida às 7 horas da noite, no estádio Moisés Lucarelli, duelo contra o Botafogo. E claro que amanhã a gente mostra os gols e conta a história desta partida, deste duelo entre a Macaca e a equipe carioca. Último intervalo, 12h57 agora. Na volta tem entrevista ao vivo sobre o livro O Menino que Foi Adoçado. Uma história bonita que você confere já já. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. Nesta semana, celebramos o Dia Mundial da Adoção. Uma data para reforçar a importância de dar oportunidades a crianças, adolescentes, a se inserirem em um núcleo familiar, um ato de amor que foi concretizado pela Patrícia Siqueira Lopes Carniol, ela que é psicóloga, psicanalista e autora do livro O Menino que Foi Adoçado. Então, Patrícia, eu agradeço a disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Notícia. E sempre quando a gente fala em adoção, já nos remete a uma espera muito grande, a burocracias, muitos anos de espera. Com você, foi assim também? Como é que foi esse processo? Seja bem-vinda e boa tarde. Gabriel, primeiramente, boa tarde a todos, né? Sim, é uma experiência morosa, né? Mas talvez necessária para que haja um amadurecimento do processo, né? No meu caso, foram 4 anos. Tá. De espera. Tempo considerável, né? 4 anos desde este início até durante todo o processo. É bastante tempo, né? Se nós formos analisar que você está querendo esta relação com uma pessoa e precisa demorar 4 anos para que esse encontro aconteça, né? É uma gravidez de 4 anos, né? Mas no meu caso já era um garotinho, já o menino adoçado. Ele tinha na ocasião 6 anos, né?
Então, vai nascer um bebê grandão aí no caso também, né? Precisa ser uma gestação maior também. É verdade, é verdade. É uma boa analogia essa da gravidez, todo esse processo. E antes de nós falarmos sobre o livro, né, que logo o título a gente já está vendo aí, Adoçado, né, a brincadeira, por que deste nome? Eu tenho curiosidade, interesse neste tema, né, de adoção. Então, como é que você passou por este processo? Como é que foram os primeiros passos a partir do momento que você decidiu adotar? Como é que foram aí estes passos e o planejamento, né, que foi realizado? Olha, Gabriel, é bastante burocrático, né? Mas o livro, O Menino Adoçado, ele não tem esse enfoque burocrático. O enfoque do Menino Adoçado é realmente incentivar a adoção, né? Porque, embora seja um processo moroso, difícil, vale a pena, tá? E esse livro, ele vai trazer histórias engraçadas, vai trazer as dificuldades do processo, né? E é um livro que vai entreter a família, né? Porque o avô pode ler para o neto, o pai para o filho, o tio ao sobrinho. Quer dizer, é um livro infanto-juvenil, né? E ele é bastante ilustrado, inclusive pelo próprio menino adoçado. Como que surgiu o nome Adoçado? O meu filho, ele estava em aula de inglês com a professora, que foi até o quarto dele para ver umas fotos, e ela perguntou, essa foto, quando foi essa foto? Ele falou, essa foto foi o dia que eu fui adoçado. Mas ele não percebeu o trocadilho que ele tinha feito. E a professora ficou bastante emocionada de perceber o significado da adoção para ele, né? Sem dúvida. Então, foi daí que surgiu a ideia de o título ser O Menino que Foi Adoçado, uma experiência de adoção. Patrícia, como que foi o primeiro contato que você teve com o Samuel? Olha, o primeiro contato, você quer saber assim, da minha relação com ele, né? Olha, foi bastante assim, é um momento de muita ansiedade, tanto da minha parte do meu marido quanto da dele, né? Mas há uma preparação por parte dos profissionais, né, da equipe, né, que vai conduzindo o processo de adoção. Então, é um momento muito emocionante. E no caso do Samuel, ele perguntou se nós éramos ricos. Ele olhou para nós e falou, vocês são ricos? E ele tinha ganho um valor, um dinheirinho, acho que R$10, para fazer um lanchinho, né? Da assistente social. E ele deu esses R$10 para o meu marido, né? E perguntou se nós éramos ricos. E aí o meu marido tirou R$20 e deu para ele, falou, olha, nós não somos ricos, né? Mas nós trabalhamos muito. Então, acho que ele tinha, as crianças, né, que estão lá dentro, ficou imaginando o que é uma família. Eu não sei até que ponto as crianças têm ideia do que é uma família, né? As fantasias que a criança tem. Exato. Então, esse foi o nosso primeiro contato, assim. E até essa diferenciação, né, do mundo de fantasia, de magia que elas encontram nas histórias com as famílias, né? Então elas vão entendendo a questão de riqueza, de pobreza, porque às vezes lê reino, lê sobre castelo, e aí já imagina, né? Para onde será que eu estou indo? Como é que vai ser a minha relação com essa família? Então acho que isso realmente é muito interessante. E Patrícia, houve um período de convívio antes da adoção, você, o seu marido, e o próprio Samuel, né? Todo mundo precisa se adaptar? Sim, tem todo um período de adaptação, né? E a criança vem aos poucos, vem visitar a residência. Primeiro é somente um passeio de 2 horas, uma coisa assim, né? Então, é uma aproximação aos poucos. Que também é um processo difícil, porque a criança voltar para casa-lar, né,
no meu caso, eu ficava bastante preocupada, porque quando eu ia buscar o Samuel, uma imagem que o Samuel, meu filho, o menino adoçado, eu chegava com o carro e eu não esqueço as imagens dele na janela da casa com as perninhas para fora, segurando numa grade, e ele saía gritando, a minha mãe chegou pela casa, né? Que legal. E as outras crianças também ficam muito emocionadas, porque as crianças que estão lá também querem ter. Então, são momentos difíceis, né? Mas você vai vencendo essas etapas, né? E aí a criança vai descobrindo e vai aprendendo o que é, e nós também vamos aprendendo com a criança o que é ser pai e mãe, né, o que é constituir uma família. E, aliás, um dos objetivos desse livro também é mostrar essa diferente configuração familiar, apresentar as diferentes configurações familiares para as outras crianças, né, para as famílias, que atualmente nós temos outros tipos de famílias se constituindo também, né? Sem dúvida. Então, esse é um dos objetivos do livro também. E, Patrícia, e a criança vai aprendendo que família, às vezes é por limite, né? Sem dúvida, não é só a parte boa, né? A parte da educação, ela é desafiadora. Isso. E como é que surgiu a ideia de lançar o livro? Você já tinha realizado alguma outra obra? Sim, como eu trabalho com pesquisa, eu trabalho junto ao meu marido, Isaac Carniol, ele é um pesquisador, né? Também da área da psiquiatria, psicanálise, nós atendemos muitos pacientes, nós trabalhamos com arte, e então eu tenho alguns livros publicados nessa área, tá? E esse foi um dos nossos encontros com o menino adoçado, porque ele tinha uma característica, ele gostava muito de pintar, desenhar, e como a psicóloga que cuidava do processo dele e conhecia a nossa história, eu tenho um ateliê aqui, eu estou num ateliê aqui, meio biblioteca, onde eu atendo os pacientes, e ela sabia que eu trabalhava com arte, né? E então ela falou assim, você vai conhecer um menino que você vai adorar, porque ele gosta muito de arte, muito de pintar, ele pedia material de pintura, né? Então, nesse sentido, foi um encontro entre nós, porque conforme as coisas iam acontecendo, nós íamos trabalhando através dessa linguagem que é a pintura, a escrita. Ele transformava sonhos dele, inclusive eu tenho um sonho dele aqui, que foi a inspiração da capa, né? Esse aqui foi um sonho legal que ele teve. Ele sonhou que ele estava nadando nas estrelas. E ele comenta que antes de ser adotado, ele tinha pesadelos, né? Então, foi muito significativo esse sonho, por isso eu falei, você não quer representar? Então, ele pintou, e aí virou a capa do livro, né? E também esse bonequinho, tá? Que é o menino adoçado, que a criança pode colocar a expressão que ela quiser, né? Ah, legal. Então... Dá para trabalhar então, com assim, a criança também de forma lúdica, né? Através do boneco. Isso, mas não foi planejado, eu não tinha intenção de fazer esse livro, era realmente um trabalho assim... Trabalho não, eram momentos de brincadeira entre nós, né? Momentos lúdicos assim, e eu fui guardando esse material. E quando chegou a pandemia, a quarentena, então aí sim, pelo fato do meu filho estar muito em casa, eu tive a ideia de juntar todo esse material e foi se constituindo, se delineando num livro, mas nós não tínhamos a intenção de fazer um livro. Tá? Surgiu na quarentena. E o meu marido me apoia muito, né? Então foi muito bom, ele participou muito. E por falar nessa participação, então, o livro a gente pode dizer que tem 3 autores. Você, o próprio Samuel e o seu marido, o Isaac. Então, como é que é escrever um livro a 6 mãos, com 3 cabeças, cada um escrevia uma parte? Como é que foi esse processo para poder juntar tudo, Patrícia?
Olha, o Samuel, ele praticamente ilustrou todo o livro, porque são desenhos dele, né? Tá. Pinturas dele. E o meu marido, ele me dava uns toques, assim, participava, olha que legal essa história, né? Então, a gente foi discutindo, mas aí eu escrevi, juntei todo o... fiz uma historinha, vamos dizer assim, né? E depois de publicado, você já leu o livro para o Samuel? Você já teve o feedback do seu filho de tudo que foi construído? Olha, é muito emocionante, porque a alegria do meu filho quando o livro chegou da editora é impressionante, assim, sabe? É muito rico e teve também já o lançamento, os contadores de história, né? O maestro Jairo Silveira pôde se apresentar, os contadores do Coletivo Passarinho. Então, assim, foi muito rico essa apresentação. Logo depois, agora que a quarentena tá diminuindo, né? As pessoas estão voltando. Então, quer dizer, foi um momento muito positivo, de esperança. Eu acho que é um trabalho de esperança, esse trabalho, para as pessoas, né? Como tem sido o feedback? O que você tem recebido de mensagem das pessoas que têm lido? Era algo esperado? Você imaginou uma ideia e as pessoas interpretaram de uma outra maneira? Porque às vezes o livro tem isso também, né? Você passa uma mensagem, a pessoa lê, ela faz uma outra interpretação. Então, que feedback que você tem recebido? Olha, eu tenho recebido bons feedbacks, né? E parece que o que se acentua de mais importante é a comunicação que se estabeleceu entre nós, essa maneira de se expressar através da arte, que é uma outra forma de linguagem, que não é a linguagem somente falada. E o importante é que, assim, a criança que vai ser adotada, ela também precisa adotar os pais, não é só os pais que adotam a criança, né? E eu me sinto adotada pelo meu filho. E como eu sou psicóloga, trabalho com pessoas que já foram adotadas também, com famílias tradicionais mais comuns. Então, assim, a gente percebe que, assim, fazendo uma analogia, que às vezes, mesmo uma família, o filho que nasce biologicamente da família, às vezes não é adotado ou pelo pai, ou às vezes a criança não adota aquela família também. Então, assim, a adoção, ela acontece não só nesses casos, assim, como a nossa história, né, mas dentro de famílias comuns, né, tradicionais também, de crianças que têm um nascimento biológico. Então, esta comunicação, eu acho, essa comunicação mais profunda, né, que existe nesse encontro, que eu acho que é o destaque desse livro, mostrar que existe formas diferentes da gente estabelecer uma comunicação mais profunda. Ô, Patrícia, você acha criar vínculos. Sim. Você acha que através da sua obra, para o leitor que lê, ele pode acabar incentivando as pessoas a adotarem? Você acha que as pessoas podem entender melhor este processo? Qual que é a mensagem que você acha que pode passar o seu livro? Olha, não é fácil. A mensagem é que não é fácil, assim como crianças de famílias biológicas também não têm dificuldades, né? Mas elas são superáveis. A gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, vamos enfrentando, essas dificuldades vão se transformando em outras. E é um processo, assim, que vale muito a pena, porque é muito enriquecedor, tanto para a criança quanto para os pais que adotam, para os familiares, né? Vizinhos, as pessoas com quem nós somos muito bem recebidos pelos vizinhos. Então, é um processo enriquecedor de esperança, de humanidade para todos nós, que é uma das coisas que eu acho que hoje em dia nós estamos precisando muito, né? Dessa esperança de vida, dessa humanidade, né? Livro O Menino que Foi Adoçado, já foi explicado aí, né? Este trocadilho muito bacana que o Samuel realizou em sala de aula. Para quem quiser adquirir, ficou interessado, quer ler mais sobre o tema, onde que encontra, Patrícia?
Olha, está na Amazon, também pela editora Zagodoni, você pode encontrar, e em outras livrarias também você pode encontrar, e eu tenho alguns exemplares aqui no meu consultório. Patrícia Siqueira Lopes Carniol, psicóloga, psicanalista, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por contar a sua história do Samuel de grande valia. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar e, quem sabe, até uma nova obra. Sim. Olha, um beijo doce para vocês e muito obrigada, viu? Um beijo doce, então, para a Patrícia, participando aqui do nosso Câmara Notícias sobre o livro O Menino que Foi Adoçado. Essa história é muito bacana que foi contada aqui para a gente. 1h19. Você sabe o que é neuróbica? É uma atividade aeróbica para os neurônios, viu? Tirar o cérebro daquele famoso piloto automático. Nós precisamos estimular todas as áreas e, por isso, o quadro Saúde Agora aborda este tema. Saúde Agora começando e hoje a gente vai falar sobre ginástica para o cérebro. Já ouviu falar? Pois é, a gente sabe que tem que fazer ginástica aí para o nosso corpo, mas também é fundamental exercitar a nossa cabeça, a nossa memória. E quem vai ajudar a esclarecer esse tema e como fazer isso, ensinar a gente, é o Marco Maranhão. Ele é especialista em ginástica do cérebro e estimulação cognitiva. Marco, obrigada, viu, por parar seus atendimentos e falar com a gente aqui. De nada, é um prazer estar aqui divulgando a ginástica para o cérebro, que é tão importante, mas aí não tanto quanto desconhecida na população. Pois é, o que é ginástica para o cérebro? Porque muita gente, eu tenho certeza, que não ouviu falar. Ginástica para o cérebro é tirar o cérebro da zona de conforto, estimular ele a pensar mais coisas de formas diferentes, que a cada vez que a gente tira o nosso cérebro da zona de conforto, ele consegue se adaptar e melhorar a performance das nossas habilidades cognitivas. Memória, concentração, raciocínio lógico. E hoje é um grande problema, né? Na nossa rotina corrida, a gente está acostumada sempre a fazer as mesmas coisas e isso prejudica a nossa memória? A rotina é um veneno para o cérebro, tá? Quanto mais coisas rotineiras a gente faz, menos a gente usa as estruturas mais complexas do nosso cérebro que fazem a gente pensar. Então é importante você ter novos aprendizados, buscar novos desafios cognitivos e também a interação social. É aí que entra a neuróbica, é assim que fala? É assim que fala. Neuróbica é a mistura de neurônio com aeróbica, tá? É um termo da neurociência para a gente pegar atividades que faria meio que sem pensar, por exemplo, escovar os dentes, você faz uma pequena alteração para ter que pensar para fazer essas atividades. Ao fazer isso, você tem que usar algumas estruturas cerebrais que você não está habituado. E, além disso, jogos, leitura, interação social também ajudam a memória? Como que isso funciona? A memória, ela precisa ser estimulada. Então, quando você conversa com alguma pessoa, você vai ter novas ideias, vai ter conceitos diferentes, vai resgatar alguns eventos. Quando você joga um jogo, muitas vezes você precisa buscar estratégias, pensar nos movimentos de outras pessoas. Você está desafiando o seu cérebro, ele vai se adaptar a esses novos desafios e melhorar a performance dele. E Marco, hoje em dia a gente vive na correria, não para ali os pensamentos nem um minuto. A gente está falando em exercitar o cérebro, mas ele também precisa de uma pausa, precisa descansar. Isso também ajuda a memória? Sim. Quando a gente começa a ter muita coisa na nossa cabeça, vai aumentando o nosso nível de estresse, o nosso poder de foco cai drasticamente. Então, depois de um dia que a gente trabalhou muito, a gente está mais cansado, é normal a gente não conseguir pensar em muita coisa. Com a ginástica para o cérebro, a gente vai treinar seu cérebro a ficar mais focado por mais tempo e aí permitir que ele consiga armazenar melhores as informações.
É preciso, então, treinar o cérebro. Ele acaba se condicionando também ao que a gente deseja? Isso, treinar é a palavra-chave aqui, tá? O cérebro tem uma habilidade que chama neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se moldar aos estímulos. Então, voltando lá à ginástica para o corpo que você falou, é muito fácil para a gente perceber que a partir que a gente vai treinando no nosso braço, nossa perna, nossa musculatura vai se desenvolvendo, o cérebro também funciona assim. Então, se eu começar a treinar ele vai se desenvolver e a gente vai ter uma performance muito melhor. E esse treino é preciso começar desde pequenininho? Quanto antes começar, melhor, tá? Até os nossos 6 anos de vida, nosso cérebro está em transformação profunda. A gente está criando muitos neurônios, ele está se moldando. Então, é uma fase muito importante para se estimular. Dos 6 até os 30 anos, mais ou menos, a gente continua numa evolução cognitiva. A gente vai melhorando muito a performance e se a gente estimular, a gente consegue dar um boost nisso tudo, melhorar mais rapidamente. Após os 30, a gente ainda consegue desenvolver, é mais importante ainda treinar, porque seria uma fase que é para a gente estar em declínio. Se a gente mantiver estimulando, a gente consegue sim, até nessa fase, ter uma melhora. E é possível também treinar, ter mais atenção, mais foco? Sim, isso tudo. Todas as habilidades que a gente faz no nosso cérebro, a gente consegue treinar, tá? Então, como que a gente faz para treinar a nossa atenção? Oferecer atividades que demandem atenção focada e continuada na atividade. Então, quando eu dou um jogo que requer atenção, faço esse jogo por 10, 15, 20 minutos, a gente vai treinar, mantendo nossa atenção por esse tempo. O que acontece hoje é o contrário. A gente estimula o cérebro a focar a atenção por 1, 2 minutos, com vídeos muito curtos, muita informação ao mesmo tempo. E aí, quando a gente precisa manter o foco por mais tempo, nosso cérebro não está treinado para isso. E fazer tudo de uma vez é legal para o cérebro ou não? Não, não é bom. Aliás, nosso cérebro só consegue focar a atenção em uma atividade por vez. Bem mais vantajoso para o cérebro você começar uma atividade e terminar e já ir para a próxima do que tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Inclusive, assim, você vai conseguir ser mais eficiente do que se tentar fazer tudo ao mesmo tempo. E qual a sua dica de maneira geral aí para quem está assistindo a gente e está esquecendo tudo? Primeiro, o sono é muito importante. A gente precisa dormir bem. Tá? Segundo, tentar reduzir o nosso nível de estresse. O estresse também é outro veneno para o nosso cérebro. Terceiro, atividades físicas regulares. Atividade física também é importante para a saúde do cérebro. E também ele ajuda nessa parte emocional. E quarto, fazer ginástica para o cérebro, exercitar o cérebro para ele se adaptar a esse novo padrão e você ter uma performance cognitiva muito melhor. Marco, infelizmente o nosso tempo é curto. Muito obrigada por falar com a gente, tirar essas dúvidas aí de um assunto que eu acredito que seja de interesse geral. Sem dúvidas. Obrigado a vocês pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima também. A gente se vê na semana que vem em mais um Saúde Agora. Tchau! Hoje, quinta-feira, tempo instável aqui em Campinas, nebulosidade tomando conta, choveu fraquinho, né, em algumas regiões aqui da nossa cidade. Para amanhã, a nebulosidade continua alta e, com isso, a temperatura cai. Então, é dia de tirar o agasalho do armário. Não tem previsão de chuva, mas vai ser uma sexta-feira de friozinho, viu? Olha só, já está aqui na minha tela. Amanhã, sexta-feira, 12 de novembro, sol entre muitas nuvens e olha só as temperaturas, hein? Mínima de 13 graus e a máxima não passa dos 23 aqui na cidade de Campinas.
E o Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando, em reunião daqui a pouco, a partir das 2h da tarde, de prevenção às drogas. Nós temos às 7h da noite a entrega de honrarias em uma reunião solene. E nos vemos amanhã ao meio-dia aqui no Câmara Notícia. Até lá. Tchau, tchau.